Boa tarde, meu nome é José e hoje eu irei fazer uma apresentação sobre os mais famosos sociólogos da sociologia. Começando por ele, Émile Durkheim, que é nada mais menos o pai da sociologia. Ele que transformou a sociologia em uma ciência. Durante sua vida, Émile Durkheim fez vários questionamentos sobre o comportamento da sociedade, incluindo os fatos sociais. Nada mais é os costumes, comportamentos humanos na vida coletiva, coercitivo, geral e exterior. Ele retratou a sociedade, como já foi descrito agora mesmo, que a sociedade é feita por costumes que ao longo dos anos irá se aperfeiçoando até o que vemos hoje. Levando em conta disso, uma das principais ideias de Emile Durkheim tem base na metodologia da indução. Isso quer dizer que a visão sociológica precisa vir de um indivíduo coletivo. Basicamente, para Durkheim, é necessário observar todas as atitudes de uma pessoa. Assim, vamos compreender as atitudes de uma sociedade. Uma das obras famosas feitas por Durkheim foi O Suicídio, que foi uma das análises que ele fez durante sua vida, análise de questões sociais relacionadas à vida da sociedade moderna. Vale ressaltar que a obra consiste em alguns pontos importantes sobre a sociedade. Ele retrata como anômico, egoísta e altruísta. Próximo sociólogo é Max Weber, que tinha como ação social a ação ou conduta humana individual. Ou seja, isso justificava e elaborava subjetivamente um sistema dotado de sentido por ele em relação às outras circunstâncias. Para Weber, as ações sociais de uma sociedade eram principalmente catalisadores das mudanças sociais. Ele acreditava que o indivíduo dispunha de liberdade para agir e modificar a sua realidade. Para Weber, poder é a prevalência de vontades e interesses sobre outros grupos ou indivíduos. Isso nos mostra que, para ele, isso significa toda probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, que claro que vai ter algumas, né? E isso seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Max Weber achava que o Estado é o tipo mais puro de dominação legal, que detém o monopólio da elaboração da norma geral e detém o monopólio exclusivo da força ou violência. Para Weber, o Estado é uma instituição que detém o monopólio da força e da violência mediante a legalidade para evitar que os indivíduos exerçam a força e a violência. Diante disso, o Weber achava que se os indivíduos não fossem violentos, o Estado não seria necessário. Por fim, mas não menos importante, Karl Marx, que é um dos mais famosos da sociologia, ele que tem uma grande influência sobre políticos em geral, seja no Brasil ou no mundo, e suas ideias até hoje debatida. Começando pelo mais-valia, que é a diferença entre o ganho do burguês, que é o dono da empresa ou algo do tipo, e o salário do proletário, que é o trabalhador. Isso consiste em uma interpretação marxista de lucro, e é a base de como essa corrente entende o funcionamento do sistema capitalista. A alienação é a perda da consciência por parte do trabalhador do processo produtivo. O que seria essa alienação? Seria uma manipulação do burguês em cima dos seus operários. A alienação, descrita por Karl Marx, que foi citada em sua obra Manuscrito Econômico Filosóficos, ele usou esse termo para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia, pois muitos trabalhadores de fábrica produziam uma peça ou a engrenagem de alguma coisa e ele não sabia o que isso ia ser feito. Classes sociais sempre existiam ao longo da história e estão em constantes disputas. A classe social para Karl Marx está em síntese na teoria marxista na teoria marxista produzida por ele. Isso é retratado nos grupos que partilham de uma posição similar na relação de produção. Quais sejam elas? Seja os proprietários dos meios de produção, seriam os burgueses, os donos das fábricas, ou o próprio trabalhador, que vendia a sua força de trabalho para obter dinheiro. Luta de classe nada mais é que a burguesia versus o proletariado. Desde muito tempo, os burgueses vinham explorando a capacidade do
de produção, exercendo uma produção desumana aos trabalhadores, que seria o proletariado, que antes trabalhavam 20 horas por dia, não tinha direito, não tinha nada. As condições eram horríveis de viver. Até as crianças trabalhavam. E não era um trabalho leve, era um pesado, com, com risco à saúde e à vida da própria pessoa. Além de um salário pequeno em relação a tantos perigos no trabalho. Agora, levando em conta o que o Karl Marx falava sobre o capitalismo, que nada mais é o governo da burguesia. Socialismo como a ditadura do proletariado e o comunismo com a ausência do Estado. Resumindo tudo isso, em outras palavras, o comunismo é o trabalho livremente associado. Nas próprias palavras de Karl Marx, no leninismo, o socialismo é o modo de produção intermediário entre o capitalismo e o comunismo. Quando o governo está no processo de transformar os meios de produção de privados para sociais. Ou seja, a sociedade no meio de uma união social, e elas que ditavam as regras, onde não tinha diferenças entre salários nem capital. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Espero também que tenha tirado algumas dúvidas sobre a sociologia e os sociólogos. E até mais.